Ô Henrique, agora ligou o som. Já estamos ao vivo, é só um minuto. No ar. Alimente-se bem, mais saúde e bem-estar no seu dia a dia. Receita de suco para melhorar a imunidade. Ingredientes: uma beterraba pequena, uma maçã, 2 cenouras, pedaço de gengibre, um pedaço de cúrcuma ou uma colher de chá de pó, uma colher de sobremesa de semente de girassol e um punhado de hortelã. Modo de preparo: coloque todos os ingredientes no liquidificador e acrescente 500 ml de água. Bata bem. Em seguida, coe. Antes de beber, esprema meio limão no seu copo de suco e beba em seguida. Para esse suco ser benéfico à saúde, beba pelo menos 3 vezes na semana. Pode ser em jejum ou entre as refeições. Você ouviu? Alimente-se bem, mais saúde e bem-estar no seu dia a dia. É isso aí, bom dia, bom dia, bom dia. Começa mais um programa Conversas e Estilos com a nossa locutora Fernanda de Paula. Tudo bem com você, Fê? Minha amiga, ouvinte, você que acompanha todo sábado o nosso programa Conversas e Estilos, saiba que é sempre um prazer ter você conosco. Esse programa é uma iniciativa da UNEGRO, União de Negras e Negros pela Igualdade, e eu quero aproveitar para agradecer o apoio da Consultoria de Beleza. Alô, Tânia Paula, obrigada sempre pela parceria. Quero também já aproveitar para deixar aqui um abraço para alguns amigos nossos, né? Que é o Tiago, do Boteco da Dona Tati, que é a galera da Ala Verde, que te quero verde, e para você, Rodrigo Augusto, que é nosso amigo, que acompanha todo sábado o nosso programa. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial, uma convidada incrível, que é a Patrícia Santos. Bom dia, Patrícia! Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Patrícia, que trabalha, é CEO da Empregue Afro, né? É uma das especialistas do programa Fátima Bernardes e trabalha há mais de 20 anos com a questão de RH, não é isso, Patrícia? Isso mesmo. Então, o tema hoje do nosso programa, ele tem a ver com a questão da empregabilidade, né? Eu digo na cidade de São Paulo, mas a gente também pensa numa questão muito mais ampla, uma questão nacional, né? Tendo em vista que o desemprego entre negros é maior que a média nacional, né? E eu gostaria de ouvir um pouco mais, Patrícia, sobre a sua trajetória, né? A sua formação, como que surgiu a Empregue Afro? Conta um pouco da sua história para a gente. Bom, eu sou da periferia de São Paulo, eu cresci na Zona Sul, estudei sempre em escola pública e quando eu fui fazer faculdade, só dava para fazer faculdade particular. E comecei a buscar estágio, oportunidades de estágio, cheguei a trabalhar com educação infantil, não me identifiquei. E uma das minhas professoras pediu para me inscrever em vagas de RH. Ela que me despertou a vontade de trabalhar com RH. E aí eu me inscrevi, passei no processo seletivo da Rádio TV Bandeirantes. Nessa época, foi quase que eu mudei para a faculdade de jornalismo. Jura? Quase, porque eu fiquei assim, apaixonada pelos bastidores da notícia, a forma como a produção acontece, a forma como se decide divulgar a notícia, produzir conteúdo. Fiquei muito apaixonada. Minha mãe que não deixou. Ela falou, não, minha filha, pelo amor de Deus, você já está trabalhando na área de RH, fica no RH. Esse negócio de jornalismo não dá dinheiro, não. Não tem negros na frente das câmeras, esquece isso. E aí, no fim, como eu também gostava de RH, e quando a gente é muito jovem,
A gente gosta de muitas coisas, né? A gente só vai descobrir isso depois. E aí eu acabei ficando no RH, trabalhei na Band, depois eu fui para algumas consultorias, algumas empresas brasileiras de pequeno porte, e em todas as empresas que eu trabalhei, eu percebi que não tinham negros nos processos seletivos. Eram pouquíssimos negros, e isso sempre me trouxe uma inquietude muito grande. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu sou de família miscigenada, a minha avó era preta, da pele bem escura, e o meu avô era branco. E os meus pais, os dois, são negros de pele clara, né? Como eu, como a gente costuma dizer. E a gente sempre discutiu a questão racial em casa. Eu fui criada por essa minha avó. Meu avô faleceu quando a minha mãe era muito jovem, então ela ficou com a gente, né? E ela sempre me trouxe o contexto da escravidão, de onde ela cresceu, das dificuldades que ela passou da relação com meu avô. Então eu tinha uma consciência racial muito diferenciada dos meus amigos, das pessoas da minha idade, e eu sabia que eu tinha que fazer algo em prol da população negra. E quando eu comecei a trabalhar com RH, que eu vi que não tinha negros, e fui estudar um pouco mais, né, do movimento negro no Brasil, das desigualdades entre brancos e negros, eu entendi que se eu não fizesse algo, essas desigualdades não iriam diminuir. Então eu criei Empregue Afro em 2005, como um projeto social inicialmente. A ideia era só fazer palestras para jovens negros de como se comportar na entrevista, como escrever um currículo. Só que as empresas começaram a me chamar para fazer palestras para os executivos sobre a importância da contratação de negros e fazer processos de seleção. As pessoas falavam, poxa, já que você tem experiência em RH, por que você não usa essa experiência para selecionar apenas negros? Eu falei, não é minha ideia, não. Queria ser diretora de RH em alguma empresa, crescer no mundo corporativo. E aí, de tanto que as empresas insistiram, eu acabei, depois de 7 anos, porque eu fazia as palestras, fazia os trabalhos pontuais, e quando eu percebi que, de fato, dava para ter uma sobrevivência financeira, eu passei a me dedicar 100% a Empregue Afro. Então, de 2013 para cá, estou 100% no negócio e não sabia que na época que eu criei a Empregue Afro, a gente seria a primeira consultoria de RH do país com esse foco. Então, nós temos um pioneirismo na área. A gente atende principalmente as multinacionais, empresas americanas aqui no Brasil. A gente já atende 25% das 500 maiores empresas do país. A minha meta, meu sonho é chegar a 100%, né? É um processo. E é muito gratificante ver que, por ano, cerca de 200 pessoas negras conseguem uma oportunidade através da Empregue Afro. A gente tem serviços de treinamento para as empresas, explicando a temática étnico-racial, serviços de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Todas as pessoas que conseguem uma recolocação pelo Empregue Afro, a gente acompanha, ajuda a se desenvolver internamente. Então, esse é o nosso trabalho, é um pouquinho da minha história. Ah, bacana. A crise econômica, ela tem atingido diretamente o grupo mais vulnerável da sociedade, né? Que é a população negra. Você atribui isso à baixa qualificação profissional, Patrícia? Então, isso é um pouco de falácia, assim, da baixa qualificação profissional, porque a população negra, principalmente nos últimos 10 anos, após o programa de cotas nas universidades, tem conseguido uma graduação e, principalmente, nós, mulheres negras, em programas de pós-graduação, pesquisa e desenvolvimento. Eu percebo que nós somos a maioria da população economicamente ativa, porque a maioria dessa população negra está em cargos operacionais, não necessariamente com baixa qualificação. E isso também é um reflexo do racismo estrutural. A gente consegue entrar nas grandes empresas, mas não consegue crescer profissionalmente. E aí, quando vem uma crise como essa, as primeiras pessoas a serem demitidas são as pessoas do operacional. Então, o desemprego que já atinge a população negra de forma geral, com crises, acaba
mostrando ainda mais a sua faceta do racismo, porque somos os primeiros a perderem os empregos, a perderem suas oportunidades de trabalho. Eu vejo cada vez mais negros qualificados em posições inferiores à sua qualificação, mas não está atribuído à baixa qualificação, está atribuído ao racismo estrutural e ao fato de estarmos a maioria em cargos operacionais. Entendi. De acordo com o PNAD, em dezembro de 2019, 14% dos negros estavam entre os 10% da população com menos rendimento, e apenas 5% deles estavam entre os 10% com maiores rendimentos. Entre os negros, 6% apenas estavam 10% com os menores rendimentos, né? Ou seja, por que você acha que tem essa diferença de renda entre brancos e negros? A que você atribui isso? Então, e é interessante essa pesquisa do PNAD, que ela compara os dados das pessoas que ocupam o mesmo cargo com a mesma função, ou seja, pessoas que têm a mesma qualificação. E eu já participei de debates que tinha brancos falando assim, mas é óbvio, se a população ocupa a maior parte dos cargos operacionais, vai ganhar menos. Mas essa pesquisa compara os cargos que têm a mesma função e a mesma qualificação. Então, a base disso é o racismo. Por que é que uma pessoa que tem a mesma qualificação que outra, exerce o mesmo cargo, ganha menos do que ela? Não tem outra explicação senão o racismo e a discriminação racial. Infelizmente, isso é muito presente nas empresas. Infelizmente, a gente só sabe disso depois que as pessoas saem. E algumas empresas que têm um compromisso com a diversidade étnico-racial, a primeira ação que elas têm é a investigação dos cargos e salários. Fazer uma análise, um estudo interno para entender se elas estão reproduzindo esse racismo internamente. Da mesma forma, homens e mulheres ganham menos do que os homens, e para nós, mulheres negras, a gente pode chegar a ganhar 70% menos do que um homem branco na mesma função. Então, é importante investigar e descobrir se a causa disso, como na maioria das vezes, é o racismo estrutural e institucional, né? É verdade. Nessa pesquisa do PNAD, a gente conseguiu identificar que 72,5% dos brancos ganham realmente muito, muito. Now, ladies and gentlemen, performing live in my bedroom, the Fugees. Refugees up in here. A gente tem um conjunto de empresas nacionais que ainda não consegue discutir a diversidade étnico-racial. As empresas multinacionais já entenderam o valor da população negra e empresas alemãs, francesas, as americanas no Brasil já fazem esse debate, sabem a importância. As empresas brasileiras ainda não conseguem fazer esse debate porque aqui no Brasil, para muitos brasileiros, não existe racismo. Isso é coisa da nossa cabeça. Essas diferenças e desigualdades acontecem porque as pessoas não se esforçam. Então, o brasileiro não assume o racismo, não assume que ele existe, não assume que pratica. Então, é muito mais difícil lutar contra algo que você não assume, que você não acredita que existe, que você não entende que é um problema. E aí, consecutivamente, a imagem, o estereótipo de que somos, né, como você disse, segunda categoria, ou não temos competência suficiente, é muito presente na nossa sociedade. É muito comum o relato de profissionais negros, e a gente passa por isso, eu passo por isso até hoje, de que eles duvidarem da nossa competência, da nossa qualificação, de fato, de que a gente pode, né? Então, é um processo que ainda vai demorar, mas eu tenho visto boas perspectivas, Fê. Eu acho que as redes sociais têm feito uma pressão muito grande nas marcas, nas empresas, e isso tem feito com que elas reajam não pelo amor, como a gente brinca, não pela conscientização, pelo entendimento.
já que o movimento negro no Brasil lutou tanto pelo Dia da Consciência Negra, né, para que as pessoas tivessem essa consciência do que é ser negro, das nossas desigualdades, do histórico do negro no Brasil. E eu sempre reverencio a geração que veio antes da gente, que batalhou pelo Dia da Consciência Negra, que conseguiu instituir essa data, né? Eu tenho o máximo respeito por um movimento que já acontece antes da gente, da nossa geração, né, Fê? Então as pessoas não entenderam, não têm essa consciência ainda. Muitos negros, infelizmente, também reproduzem isso. Então a gente tem um trabalho tão grande no Brasil de consciência para a gente poder chegar nas empresas, as empresas entenderem que isso é necessário através de brancos e negros, brancos aliados, negros que têm também essa consciência, que estão lá dentro, que vão ajudar a gente a batalhar por programas de inclusão, a quebra desses estereótipos, né? Que não temos qualificação, somos considerados segunda categoria, que é um processo, assim. A gente tem um estudo do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, não sei se você vai falar sobre isso, que diz que vai demorar 150 anos para uma igualdade racial no nosso país. Gente, não dá para esperar tudo isso. Não dá. Não dá, Fê. A gente tem pressa, somos ainda consequência de uma geração escravizada. A minha avó nasceu numa fazenda de café numa condição de escrava, ou seja, a consequência da escravidão está muito presente na nossa vida, é muito recente, e não dá para demorar mais 150 anos de uma abolição inacabada para reduzirmos essas desigualdades, porque elas são baseadas no racismo. É preciso que tenhamos atitudes, que tenhamos ações afirmativas para combater essas desigualdades, esses estereótipos, esses estigmas que a população negra carrega, né? Pegando um gancho nessa sua colocação, a abolição mal acabada, ela contribui para a perpetuação da desigualdade, né? E das injustiças sociais que acontecem. Você acha que a sociedade tem uma dívida com a população negra nesse sentido, que reflete dentro do contexto da empregabilidade? Com toda certeza. Esse país nos deve e muito. A gente pode fazer uma conta redonda, né? O Brasil tem 500 anos e foram cerca de 400 anos de escravidão. Para 100 e poucos anos pós-abolição, toda a base da construção civil, da indústria do agronegócio, do comércio, foi baseada na escravidão. Eu estava outro dia conversando com o Rodrigo França, que é um amigo querido, Big Brother 19, antropólogo, sociólogo. A gente estava falando sobre essa importância da consciência que o branco não tem, desse histórico da sociedade, né? Nós, negros, aprendemos isso, a gente vai estudar e a gente entende que esse país tem essa dívida, mas o branco não entende que a riqueza dele foi construída com base nessa dívida que a sociedade tem com a população negra. E aí, por um lado, muitos romantizam, não, mas é uma questão histórica, a princesa Isabel fez a parte dela, e não, existe uma questão monetária que não foi resolvida. As pessoas que serviram as fazendas, que estavam no período da escravidão, no pós-abolição, a gente sempre reflete sobre o 14 de maio, né, Fê? Elas não tiveram as suas devidas recompensas financeiras, monetárias. Elas não ganharam nos Estados Unidos, algumas famílias negras ganharam pedaços de terra para reconstruir suas vidas, um mínimo de reparação. Aqui no Brasil a gente não teve isso. Literalmente a população foi marginalizada, dividida, né? Jogada às traças. As favelas foram construídas assim. Então esse país tem sim uma dívida com a gente, e é preciso ter o entendimento dessa dívida, sem romantização, e entender que o mínimo de ação afirmativa que as empresas, que as escolas, que os governos fazem, é uma forma de reparação, é uma reivindicação dos direitos que nos foi tirado ao longo dos anos. E que agora que a gente está conseguindo ter um pouquinho de voz para reivindicar, a gente precisa dessa consciência, né? É verdade. A gente percebe que de 14 de maio
até os dias de hoje, né, do dia seguinte ao dia do processo de abolição até o dia de hoje, nós sofremos todos os reflexos, né, do processo do tempo em que os negros foram escravizados aqui no Brasil, né? E isso está em todas as áreas. Então, está na educação, está no emprego, está na moradia. É incrível isso, né? Na saúde, nossa, é lamentável, lamentável. A nossa sociedade é constituída por pessoas de diferentes jornadas pessoais, com condições diferentes no ponto de vista de partida, né? Como que você vê a questão da meritocracia? Recebi uma entrevista outro dia para o canal do Guia Negro, jornalista Guilherme, que é maravilhoso, né? Contando um pouco da minha história, falando que a meritocracia no Brasil é a grande falácia, a grande desculpa do branco para nos excluir, né? Fernanda do céu, eu tomei tanto nas redes sociais. Jura? Tanta gente me xingar e falar tanta coisa que eu falei, mas meu Deus do céu, a meritocracia toca no ponto do privilégio, né? Não existe meritocracia no Brasil, a gente não parte do mesmo ponto, né? A gente não tem as mesmas perspectivas, a gente não tem a mesma história, não dá para você, num processo seletivo, por exemplo, para uma multinacional, colocar uma pessoa branca, que estudou a vida inteira em escola pública, que terminou o ensino médio, foi morar nos Estados Unidos, fala inglês fluente, como uma pessoa, como o meu histórico de vida, né? Que estudou a vida inteira na periferia, que não teve oportunidades de viajar para fora, que não fala inglês, não dá para os dois competirem em pé de igualdade. Não existe meritocracia nisso. Como é que você coloca essas pessoas no mesmo processo seletivo e fala para elas, olha, quem conseguir é por próprio mérito? Existe mérito, sim, em quem consegue oportunidades, desde que a base da competição seja a mesma. Infelizmente, no Brasil, não é. E mesmo entre nós negros, essa geração de 20 e poucos anos para baixo já é uma geração que, graças às conquistas das gerações anteriores, estudou inglês, já estuda escola pública, né, graças às cotas. Mesmo assim, não dá para competir. Dá para a gente falar em meritocracia se o histórico de vida for igual. E aí a gente compete de maneira igual, parecida. Mas a gente ainda está longe de discutir isso, principalmente nos processos seletivos das grandes empresas, e para tudo, né, Fê? A meritocracia é uma grande falácia no Brasil. Não, mas é importante você reafirmar isso, sabe, Patrícia? E eu fico triste quando eu percebo que muitas pessoas, inclusive pessoas negras, não têm essa consciência, não têm esse olhar, né, de que nós não estamos, não há igualdade, né? Nós estamos em busca, a gente está lutando para que isso aconteça, mas isso ainda não é uma realidade, né? Não, e é entristecedor quando uma pessoa negra é gerente numa multinacional, é um dos diretores, e fala, mas se eu cheguei até aqui porque eu me esforcei, qualquer outro negro pode chegar. Gente, não é bem assim que funciona. Se você chegou, você é a exceção que confirma que a regra é que o negro não chegue. Se nós somos a maioria da população, né? E essa é uma conta que eu comecei a fazer, somos a maioria da população, somos a maioria de mulheres no Brasil, somos a maioria de mulheres negras, somos a maioria de mulheres universitárias, por que a gente não consegue estágio na mesma proporção? Se somos 54% da população e o cenário, por exemplo, das 500 maiores empresas do país é composto de 90% de executivos brancos, um pouquinho mais, né? Porque a gente tem 4,6 de executivos negros. Não é possível que as pessoas não vejam que tem uma conta errada. Esse 4,6 de executivo negro que chegou ao topo das multinacionais, chegou porque se esforçou? Sim, ninguém vai tirar mérito deles. Mas não é só se esforçar, porque no processo natural as pessoas não chegam. Não chega, não chega. Fazer essa conta, né?
Gente, a maioria dos nossos tem que trabalhar e estudar quando tem essa oportunidade, né? Porque muitos, estatisticamente falando, muitos dos nossos jovens têm uma grande contribuição na renda familiar, né? Enfim, nem sempre consegue concluir os estudos porque acaba priorizando o trabalho, se submete a um trabalho com que não proporcione a ele uma renda muito satisfatória para ele ter condições de estar empregado, né, e fazer o mínimo que ele pode fazer, ou seja, dentro da sua própria casa. É muito difícil isso, né? Sim, eu comecei a trabalhar com 13 anos para ajudar a minha família. Antes de começar a trabalhar na área de RH, comecei a trabalhar para ajudar a minha família. Com 15 anos eu estava no McDonald's, trabalhando no atendimento, né, no operacional. E eu só consegui fazer faculdade porque minha mãe conseguiu um emprego melhor e ela conseguia me ajudar com uma parte. E a outra parte eu tirava do meu salário. Mas se a minha mãe também não tivesse conseguido um emprego melhor, eu estaria como os meus irmãos, ainda no operacional. A minha irmã é caixa numa empresa de veterinária, né, numa dessas grandes redes de veterinária. Meu irmão é motorista de um vereador. Ele passou um concurso público, mas ele é motorista. Agora que ele, com 35 anos, que ele conseguiu fazer faculdade, está terminando a graduação em Direito. E a minha irmã tem 30. Meu irmão tem... Fazer as contas, gente. É isso mesmo. Meu irmão tem 35, a minha irmã tem 30. Ela não tem vontade de fazer faculdade, não conseguiu fazer na época que ela estava estudando, porque engravidou na adolescência. Esse é o reflexo de muitas famílias negras, né? Então, como é que você vai falar para de igualdade? Não tem condições, né? Não, não tem mesmo. No recorte racial, por idade, gênero, cor, jovens de 18 a 24 anos e mulheres, 51% de mulheres, são os mais prejudicados pelo desemprego. Por que você acha que essa situação se dá? Há no mercado de trabalho um preconceito muito grande com os jovens. A gente tem uma lei de aprendizagem, justamente nessa faixa etária, dos 14 aos 24, para que haja uma inclusão e eles consigam fazer faculdade e crescer profissionalmente. Mas as pessoas não têm paciência com esses jovens. Quem já está lá num certo patamar não quer ensinar, não quer incluir, não quer dar oportunidade, quer que as pessoas entrem prontas. E eu, quando vejo essa exigência de estagiário, por exemplo, quem conseguiu chegar na universidade, está cursando uma universidade, já superou tantas barreiras, e às vezes o gestor quer alguém que já tem experiência. Como é que vai ter experiência se você não consegue trabalhar na área? Porque eles não têm paciência de ensinar. Querem as pessoas cada vez mais prontas. E depois que se passa dos 45, dos 50, já acha que está velho demais, que vai reclamar demais e também não dão oportunidades. A gente tem visto, né, empresas multinacionais na contramão um pouco disso, um programa de inclusão para melhor idade, porque é assim, né, que se chama, e para a inclusão de jovens. A gente já tem 57% de aprendizes negros nas grandes empresas. O problema é que eles não passam disso. Eles não conseguem ser contratados para vagas efetivas, não conseguem ser assistentes, não conseguem ser analista, não conseguem fazer faculdade, porque a remuneração é um grande impasse, como a gente estava dizendo, né? Tem um salário muito baixo e aí você ajuda a família, não consegue entrar numa faculdade, não consegue fazer nada com isso. E aí, quando termina aquele período do programa de aprendizagem, você acaba indo para o operacional, que é a realidade que a gente tem, né? Então, seria muito interessante se as empresas conseguissem... E a gente tem, né, alguns clientes parceiros da Empregue Afro que fazem um programa de inclusão com oportunidade, formação, acompanhamento para desenvolvimento desses jovens. Mas, infelizmente, a maioria não tem a menor paciência, Fê. Mas aí vem ao encontro com o que nós estávamos falando anteriormente, né? Na questão da meritocracia que não existe, porque você percebe que entre os não negros, né, que eles
acabam de fazer as suas faculdades, viajam para o exterior para aprender um segundo ou terceiro idioma. Enfim, aí eles já voltam para fazer o programa de estágio em grandes empresas, ganhando salários assim absurdos, né? Assim, salário de executivo, né? Mas isso nunca acontece com o jovem negro. Nunca. Se acontece, eu desconheço. Você deve ter maiores informações a respeito disso, porque a diferença é muito grande, né? São muito poucos que conseguem furar essa bolha, né? Vocês viram recentemente, o Banco Itaú fez um programa de trainee, que é para recém-formado, para quem se formou, terminou a graduação, no mínimo há 2 anos. É o maior banco privado do nosso país, um que teve o maior lucro em 2019, contratou 125 jovens, porque eles têm idade entre 28 e 35 anos, são jovens, e não tinha nenhum negro. Então, esse é um exemplo que prova que as oportunidades acontecem para um grupo seleto. Como que um país como o nosso, que tem maioria negra, você faz uma contratação de 125 pessoas e você não tem uma pessoa negra? Isso é surreal, gente. É absurdo. Os filtros que fazem com que esses jovens cheguem até a final são filtros de eliminação para a população negra. 100%, né? 100%. E outra, Fê, desculpa te interromper. Não tem uma pessoa nesse RH negra que levanta a mão e fala assim, gente, mas espera aí, nos finalistas só tem brancos. Vocês não acham que tem alguma coisa errada? Porque também não tem nenhum branco que tenha essa consciência, que levante a mão e fala, mas não tem pessoas com deficiência, não tem ninguém que representa a comunidade LGBT+. Sabe, não tem diversidade de forma geral. O nosso foco, o nosso papo, o meu trabalho é a pessoa negra, mas eles acabam contratando pessoas brancas que são muito parecidas uma com a outra, que têm histórico de vida muito parecido um com o outro. Eu não vejo diversidade de nenhum contexto, de nenhum pilar, né? Não é possível, não tem ninguém que levanta a mão e fala assim, tá faltando gente aqui da cor do Brasil, né? Do que representa o Brasil. Tem lugares que você entra e você acha que você está na Dinamarca, na Suécia. É verdade. Meu Deus, que absurdo, né? Então, eu já desanimei muito, viu, Fê? Posso contar aqui para você. Vários momentos da minha carreira eu falei, não, eu vou desistir desse negócio de emprego afro. Porque é tanta situação de racismo que a gente passa, são tantos desafios, tantas falácias, né? Não é porque a gente chegou que a coisa resolveu, né? Tem racistas que ficam profundamente incomodados. Eu nunca entendi por que as pessoas têm um ódio tão grande do negro. A gente tem algumas respostas, né? Estudando, mas nada justifica esse ódio da nossa presença. Tem gente que odeia o fato da gente estar ali, não quer ter negros por perto. E o pessoal critica muito o Big Brother, mas é uma das formas da gente ver como a sociedade se comporta. Tem gente lá que você percebe que não gosta de negros, não quer ter negros por perto, e isso está enraizado na pessoa. É assim que a sociedade se comporta, Fê. Deixa isso de uma forma bem explícita, inclusive, né? Não faz nem questão de fazer de conta. Nem percebe que está sendo filmado, que isso vai ser passado para todo o Brasil. É repugnante. Repugnante mesmo. Acho que essa é a palavra-chave. O desemprego entre pessoas de 40 e 59 anos, que são arrimos de família, ele é alarmante, né? Quais são as barreiras impostas, né, que impedem essas pessoas de retornarem ao mercado de trabalho? Tendo em vista que houve um momento em que o mercado ele fazia muita questão de ter o jovem, né? De ter pessoas com mentes brilhantes, mentes abertas, engajadas, articuladas, e, no entanto, conforme você coloca, né, a questão da oportunidade e da falta de paciência que eles têm de ensinar. Agora, as pessoas mais maduras também não conseguem se dar, não conseguem se recolocar, enfim, né? De 40 a 59 anos aproximadamente, né, essa faixa etária
que têm maior dificuldade. E são pessoas que estão na base, são a base da pirâmide dentro do seu seio familiar, enfim, né? Por que você acha que isso acontece? Como que mudou esse cenário, né, do tanto querer o jovem, o novo, e a pessoa mais madura não ter importância, para hoje eles não investirem de uma forma mais precisa e consciente, né? Pensando na questão estrutural mesmo. Tem pouquíssimas empresas que investem em programas de diversidade e contratação nessa faixa etária, né? É mais difícil se a pessoa, no histórico profissional dela, não conseguiu uma oportunidade. Porque, assim, se você consegue trabalhar numa multinacional e tem essa experiência, saindo de lá, você vai para outra multinacional, porque eles validam essa experiência e te dão oportunidade. Se você só trabalhou em empresa nacional, não conseguiu estudar, por exemplo, inglês, aí você não tem elementos suficientes para qualificação. Acho que nessa faixa etária, dá para a gente pensar em qualificação, pensando em pós-graduação e conhecimento de idiomas. Aí tem gente que fala, mas eu fiz faculdade, fiz mestrado, a gente recebe muita mensagem na Empregue-Afro, assim. Me dediquei ao mestrado, só que aí você construiu só uma vida acadêmica, às vezes não é suficiente para uma oportunidade no mundo corporativo. Algumas empresas são raras, têm programas de inclusão, existe uma consultoria só para essa faixa etária, se chama Mature Jobs, que é bem bacana, é ligado a empresas que querem contratar nessa idade. A Gol fez um processo de inclusão só para essa idade, para a área de atendimento. Mas aí tem esses desafios, né? A pessoa estudou muito e vai trabalhar com atendimento. Às vezes, a maioria acaba indo empreender, né? Criar os negócios, a sua independência, porque precisa de uma renda, né? Porque precisa de uma forma de sustento, já que a maioria, de fato, é a rima das famílias. Então, é isso, né? Parte dessa conscientização que precisa acontecer. Está acontecendo, gente, em passos de formiguinha, em algumas empresas. Acho que é legal seguir, para quem tem essa faixa etária, né? Site da Mature Jobs, tem algumas oportunidades de trabalho lá que são bem bacanas, mas é preciso analisar realmente se é uma coisa que você gosta de fazer e está disposto a fazer, né? É verdade. A informalidade, ela está absorvendo as pessoas, né? O que precariza fortemente as pessoas que exercem essa função e não conseguem se recolocar de uma maneira formal no mercado de trabalho, né? Qual você acha que seria a maneira de minimizar, né, esses indicadores e diminuir esses impactos negativos que essas atividades atribuem? Eu acredito nos programas de ações afirmativas das grandes empresas, os programas de inclusão que eles fazem, processos de contratação específicos para essa população, sabe? Que se tem a oportunidade de mostrar o seu talento, a sua garra, a sua determinação, a sua vontade de fazer, que isso seja avaliado mais do que a experiência construída ao longo da vida, né? Porque tem gente que trabalhou em vários tipos de empresa e pode se fazer valer de uma oportunidade, não necessariamente com base no histórico dela, mas com base no talento, com o que ela tem a oferecer, né? Então, eu só acredito nisso, Fê. Se não tiver esses programas de ação afirmativa para a inclusão, com um olhar atencioso para essa parcela da população, a gente não consegue mudar esse cenário. É verdade. É verdade. Até nos concursos públicos foram necessários fazer o sistema de cota, né, para incluir o negro dentro do mercado, e enfim, né? E aí a gente percebe que também as pessoas não negras, muitas das pessoas não negras,
elas acabam forjando, né, uma situação para se beneficiar através dessa conquista da população negra, né? E aí, como que você vê isso? Porque o número é muito grande, assim, é alarmante de pessoas que forjam, né? Pessoas que são contra. Isso se dá também até na questão acadêmica, né? As pessoas são contra as cotas nas universidades, mas elas falam, não, mas o meu tataravô era negro, né? Então Vai lá, se candidata, né? eu tenho um vizinho que era negro, então eu posso, né? Ou tem pessoas, já aconteceram casos assim da pessoa se maquiar e falar, não, eu tô bronzeado, poxa, né? Para se beneficiar da vaga dos negros em concurso público. Como que você vê isso? No concurso público e nas universidades, né, Fê? Acontece. Universidades, nossa. Então, essas ações afirmativas são parte de uma conquista histórica do movimento negro, junto com o Estatuto da Igualdade Racial, uma luta de aprovação de 10 anos do senador Paulo Paim, né? Tem uma parte da população que não tem consciência de que pretos e pardos são negros. E aí eles acham que são morenos e podem ser considerados pardos, e aí coloca lá que é pardo, é chamado para vaga e muitas vezes acaba usufruindo de um benefício que não seria para essa pessoa. É preciso que a gente diga para as pessoas, né, que pardo é filho ou neto de preto com branco, que tem fenótipo, que tem características afrodescendentes. Nariz, cabelo, boca, que lembra África e não Europa, né? Tudo bem você ser miscigenado, mestiço, de pele clara, mas se você não tiver os fenótipos, você não vai sofrer discriminação, você não é lido como negro, logo você não tem direito a um benefício que é usado para corrigir uma desigualdade histórica do nosso país, né? Então, isso é importante a gente poder falar aqui, quem for ouvir a gente depois entender, né? Que essas cotas são destinadas para a população preta e parda, pretos, negros de pele mais escura, e pardos, as pessoas de pele mais clara. E aí as pessoas querem forjar isso por mau caratismo mesmo, Fê, assim. Tem uma parte que não sabe, não tem consciência se é negro mesmo ou não, e vai, se inscreve, tudo bem, eu acho que até tem. Mas a maioria é mau caráter, não tem outra expressão para isso. O cara que se bronzeou, que passou o spray de bronzeamento natural para ir para entrevista, sabendo que seria avaliado, né, o histórico de vida dele. Porque é isso, as universidades começaram a perceber as fraudes e começaram a criar comissões de avaliação de fenótipo para ver se a pessoa é negra mesmo. Outro dia a moça me mandou uma pergunta nas redes sociais falando: mas isso não é constrangedor? Eu falei: mas é para constranger o branco que quer usufruir de uma oportunidade dada a nós. Se você é negro e está ali fazendo parte da avaliação, orgulhe-se de estar ali, levanta a cabeça e vai. Não é para constranger você, é para constranger o branco, para que ele se toque e deixe que a oportunidade seja dada a quem de fato é merecedor dessa oportunidade, né? Que sofre preconceito. A gente, o movimento negro, tem uma questão do colorismo. Negros de pele mais escura sofrem mais discriminação no nosso país. A gente tem a pele mais clara, às vezes tem mais acesso. E isso não é privilégio, não existe privilégio entre negros, nem de pele mais clara, nem de pele mais escura. O que acontece é que, às vezes, a gente tem menos consequências sociais, né? Negro de pele mais clara, negro de pele mais escura, tem mais consequências sociais, mais discriminação. Então, é preciso que essa análise aconteça sim e que as pessoas tenham consciência. Se é branco, mesmo se sendo filho de preto e não tem fenótipo, não tem características físicas que demonstrem que você é negro, você não tem direito. E vai viver sua vida, sabe? Vai usufruir de seus privilégios. Patrícia, nos últimos tempos, houve uma crescente
em um segmento muito particular, que é a questão dos profissionais que trabalham com aplicativos, entregadores de empresas de fast food. E essas pessoas, isso é um reflexo do desemprego, né, que é absurdo aqui no nosso país, né, que tem tendo cada dia mais aumento, né, nesses indicadores. Mas essas pessoas, algumas dessas pessoas se consideram microempresários, enfim. Só que elas não conseguiram ainda se atentar da questão da falta de respaldo, que elas não têm nenhum retorno, né? Assim, não estou falando no sentido financeiro, porque eles estão em busca, né? Mas no retorno da assistência social, a questão dos direitos trabalhistas, enfim, né? Como que você vê esse novo cenário de profissionais que atuam nessas áreas? A tecnologia veio para facilitar a nossa vida, e a gente estava falando isso antes de entrar no ar, né? O quanto estamos mais conectados, principalmente nesse momento de isolamento, valorizando mais esses momentos online, porque também é o que tem, né? É o que a gente tem para encontrar as pessoas, conversar, enfim. É muito bacana ver o avanço da tecnologia e é muito triste, por outro lado, ver a precarização dos trabalhos, né? Não só motoristas de aplicativo, como os entregadores dos aplicativos. Essas pessoas são profissionais autônomos, a gente nem pode chamar de microempresário, né? Não tem equipe, não tem time. Algumas até abrem um CNPJ e tem que tirar do dinheiro que entra para contribuir para o INSS, por exemplo, né? Para ter o mínimo de direito a uma aposentadoria no futuro, ou alguma assistência do governo. Mas a maioria não acaba nem pagando, porque ganha muito pouco e nem pensa nisso, né, Fê? Então, é uma forma de ter uma renda, mas tem que ser algo, assim, do meu ponto de vista, né? Temporário, momentâneo. Ah, estou desempregado, vou trabalhar com isso por enquanto, e usar essa renda para buscar uma qualificação e tentar voltar para a minha área. Eu sempre, quando eu estou em alguns carros de aplicativos, eu converso com motoristas negros, principalmente, né? Ah, o que você fez? Você já estudou? O que você faz? A maioria não tem graduação e não tem vontade de fazer uma graduação para sair daquilo, né? Então, às vezes é um ciclo que você entra e te suga de um jeito que você não consegue render. Tem gente que tem a falsa ilusão que o dinheiro que tira mensalmente ali não vai tirar numa empresa, ou se tiver o seu próprio negócio, né, não vai tirar. Já ouvi muito isso de motoristas, né, de aplicativo. Ah, eu tiro um valor por mês, mas assim, a pessoa trabalha 14 horas, não bebe água, não descansa, não para ir ao banheiro e ela está achando que está bom, que está ganhando muito. Então, o nosso próprio conceito de trabalho precisa mudar, da relação que a gente tem com o trabalho, da qualidade de vida, das perspectivas de futuro. Não dá para a gente continuar numa mentalidade escravagista, sabe? Que, não, eu estou aqui, estou ganhando, o patrão é bom para mim. Não é. Isso é bom para eles. Eles têm os maiores lucros dos últimos anos, são essas empresas de tecnologia. Eu não sei se vocês viram esses dias que teve uma determinação da justiça para o iFood pagar uma assistência para os entregadores que estão afastados devido à contaminação do coronavírus. Você viu isso, Fê? Não vi. Eles têm uma determinação da justiça que os obrigam a pagar um valor para eles, mas eles entraram com recurso para não ter que pagar, e eles lucraram mais de 125 bilhões de dólares, né, a empresa inteira no mundo ano passado. Então, tem um enriquecimento de uma parte, da outra não. E eu li a notícia e falei, gente, num momento que estamos, né, a pessoa está afastada com problema de saúde e essa empresa não quer pagar o mínimo de assistência
para quem, se não trabalhasse, não faria essa empresa funcionar? Tudo bem, não tem vínculo com ele, mas é um momento delicado, é um momento de saúde. Teve a determinação da justiça e eles estão lutando contra isso. Então é muito triste, é uma forma também da gente se conscientizar e boicotar esse tipo de empresa que tem essas posturas, sabe? Com certeza. Você fala muito a respeito da questão da graduação, da qualificação, né? Voltando um pouquinho naquele ponto em que nós estávamos falando a questão etária, né? Você acha que vale a pena, que existe um retorno e um olhar diferenciado para as pessoas com mais idade, as pessoas mais maduras, que tenham interesse em startar uma graduação agora no período de maturidade? Você acha que isso tem um reflexo positivo dentro do mercado de trabalho? Sim, porque a tendência é essa. Cada vez mais contratação de profissionais da diversidade. As empresas que já começaram essa onda e já valorizam a diversidade, elas não vão voltar atrás, não tem como elas voltarem atrás, é um compromisso delas. E a tendência é que quanto mais diversos os times, melhor a produção, mais diversos são os resultados e, consecutivamente, mais lucratividade. As empresas já entenderam isso e já perceberam que se não tivesse a diversidade de idade, de cor, de raça, de credos religiosos, de orientação sexual, elas não vão evoluir o suficiente, e algumas nem vão se manter nesse mercado que é dinâmico, que é cada vez mais exigente, né? Então, vale a pena sim investir, vale a pena correr atrás, buscar uma coisa que goste de fazer, que se identifique, que dê para pagar. Tem universidade que tem bolsa para quem está acima dos 50, cursos 100% gratuitos. Então, eu acredito sempre, Fê, que estudar vale a pena, se qualificar vale a pena, que é uma forma da gente crescer pessoalmente, né, como pessoas, e fazer com que isso tenha um retorno para a nossa vida profissional, sim. Com o seu olhar técnico, me indica aí para gente, Patrícia, qual seria a área mais promissora para essas pessoas que estão, então, com o objetivo de ir para a universidade já maduras? O Rick levantou aqui com uma pergunta. Opa, vamos lá. Olá, vamos lá. Já passaram algumas, tá? O Lucas, da Zona Leste, está mandando abração, falou que está adorando o programa. Ele perguntou se vocês acham que com esse avanço tecnológico será difícil inserir o jovem de periferia negro nesse mercado de trabalho, se sim ou não. O jovem de periferia negro tem que tentar ao máximo buscar essa vontade de trabalhar com tecnologia. Porque realmente hoje no Brasil, já emendando com a resposta da pergunta que a Fernanda fez, né? Dos segmentos, tem um estudo aqui, vou até ver se eu acho a minha cola aqui, dos segmentos que vão ter mais oportunidade pós-crise, coronavírus. Interessante. Tem um estudo que saiu esses dias, e dos segmentos que vai demorar cerca de 1 ano para se recompor. Por exemplo, a área de eventos. É uma área que vai demorar mais ou menos 1 ano para se recompor, porque a maioria dos eventos no Brasil e no mundo foram cancelados, né? Principalmente eventos de grande proporção. E a área de tecnologia é uma área que sempre contrata, independente do segmento. Então, é bom se esse jovem se conectar com cursos de capacitação. Tem muita iniciativa legal na periferia, né? Tem muita ONG dando curso, tem muita coisa. Desde a minha época de perifa tinha, e agora eu ainda vejo mais, né? Não sei onde está minha colinha aqui, mas Sim. Depois, se vocês quiserem, eu divulgo o segmento. Mas eu sei que indústria alimentícia, indústria farmacêutica são empresas que estão crescendo cada vez mais na crise, né? Que a gente não consegue deixar de consumir,
Mas o mercado de eventos, de aviação, de turismo, por exemplo, está em queda. Quebra, e aí né? vai ser mais difícil nos próximos mais ou menos um ano para se recompor. Mas se você gosta de tecnologia, se interessa por isso, entende como é que funciona o aplicativo, como é que funciona o suporte, ou quer estudar isso, vale muito a pena, gente. Certo. O Rubens, ele está perguntando, Rio de Janeiro também, está perguntando assim, peraí, deixa eu voltar aqui. Você acha que a área de varejo será prejudicada agora devido à quarentena? Varejo? Varejo não, o varejo está vendendo bastante. Ele vai ter que se reinventar, né? Usar a tecnologia para aproveitar o delivery. Eu estou vendo os comércios pequenos aqui do bairro, por exemplo, se eles se juntaram para fazer delivery, né? Com carros, com bicicleta, com moto, e tentar se conectar a esse consumidor, a esse cliente de uma forma diferenciada. Se não se reinventar, não sair do lugar, pode se prejudicar sim, porque os grandes varejistas estão vendendo bastante. E os pequenos? Como é que eles fazem, né? Para se inserir nesse mundo? Tem que Pois ter é, soluções alternativas. com certeza. É complicado, né? Tem mais uma pergunta aqui. Qual é o plano de ação que você iria sugerir para o jovem e mulheres negras de periferia em relação à tecnologia ou à área de varejo? Beijão, parabéns pelo programa. Ai, obrigada. Plano de ação. Então, primeiro, investigue o que você gosta. Você gosta da ideia de pensar em software, em aplicativos? Porque a tecnologia é um mundo gigante, né? Tem muita coisa dentro de tecnologia. Primeiro, investigue o que você gosta. E segundo, vá atrás de cursos. Tem muito curso legal. A IBM tem um trabalho de qualificação com jovens da periferia, que eu acompanhei algumas vezes. Tem a própria CUFA, né? Tem ações de cursos que eu já vi. O que mais? Eu acho que tem algumas iniciativas dentro das periferias que devem ser contempladas, sabe? A gente tem uma carência no mercado de profissionais de tecnologia. Por ano, tem cerca de 500 vagas que não são preenchidas, porque não tem pessoas que têm o conhecimento. E o bom do mercado de tecnologia é que ele absorve mais, independente da idade. A gente falou muito aqui, né? Do marcador da idade, para quem tem mais, para quem tem menos. Então, se você. E necessariamente você não precisa ter uma graduação para atuar nesse mercado de tecnologia. Necessariamente você não precisa buscar uma faculdade. Você pode fazer cursos pequenos, de curta duração, ter este Sim. conhecimento e se aplicar a isso. Gostar de resolver problemas, gostar um pouquinho de matemática, de estatística. Porque são conhecimentos que com certeza em algum momento você vai precisar. Gente, corre atrás. Tem muita coisa legal. Tem muita ONG fazendo muito trabalho bacana e vale a pena. Certo? Tem mais uma aqui. A Kátia, de Minas Gerais, está mandando um beijão para você. Fernanda falou que já assiste o seu programa. Obrigada, Kátia. Está parabenizando, falou que está assistindo com a mãe dela e o irmãozinho dela. Ela tem 15 anos e pergunta para a Patrícia assim: gostaria de trabalhar com e-commerce, mas apesar da minha idade, você acha que há um problema ou não? Nunca é tarde para começar a empreender. Eu tento convencer a minha mãe a entrar nessa área. Digo para ela que a tecnologia é tudo. Minha mãe fala que nós não temos como ser inseridos. Olha isso, gente. Ai, gente, é difícil, né? Nossa. Mas ela tem razão, a tecnologia é tudo. Trabalhar com e-commerce é bacana desde que você tenha de verdade um suporte de uma pessoa mais velha, uma expertise que te traga algumas habilidades de relacionamento com pessoas, com clientes. Se sua mãe topasse fazer essa sociedade com você, ia ser muito bacana, porque
uma pessoa mais velha, que já tem uma experiência no relacionamento com pessoas, com vendas, com conflito, com problemas que possam surgir, associado a uma pessoa jovem que entende a dinâmica da internet, né, dessa loucura que é vender pela internet, é possível que dê muito certo, dá para empreender sim, mas não vá sozinha, com 15 anos, como dizem, né, meter as caras e fazer tudo sozinha, porque a probabilidade é que dê errado. É importante buscar um sócio aí mais velho, se sua mãe não quiser, alguma outra pessoa que possa trazer um pouco dessa bagagem de vida. E fica uma união perfeita, né? Dessa vontade de cadastrar nos sites, nas redes sociais, nas plataformas, a dinâmica que esse jovem tem, essa facilidade, né? Com as redes sociais, com uma pessoa mais velha que tem essa experiência de vida, inclusive, para fazer a coisa dar certo. Certo. Aqui o Tiago é empreendedor. Tem É isso 40... aí, Rick? Tem mais algumas perguntas? Tem sim, vamos lá. O Tiago, ele é empreendedor, começou há 1 ano, tem 40 anos, mas ele gostaria de saber se você pode falar um pouco sobre como capturar leads para a empresa dele. A melhor forma de capturar leads. Mas a empresa dele é do quê? Fala a sua empresa pra gente, por favor. Ele está escrevendo aqui, vamos lá. Eu não tenho... Gente, não vai dar tempo de ler todas as perguntas, estamos chegando ao fim, mas vamos aguardar ele responder aqui. É muito complicado, né, dar uma resposta assim. Marketing digital. Ah, marketing digital. Que bacana. Ah, tem muita coisa para fazer nesse cenário, ainda mais agora que as empresas estão cada vez mais se transformando em empresas online. Essa sua área vai crescer muito. Você tem que buscar soluções para micro e pequenos empreendedores, como essas pessoas que precisam do varejo, né, que a gente estava falando, precisam aproveitar esse momento e se modernizar, vender pela internet. Nossa, esse é um mercado muito vasto de marketing digital. Pense em soluções para esses micro e pequenos empreendedores. Sabe aquela pessoa que tinha um negócio na pracinha da rua, perto da sua casa? Agora ela não pode estar na rua, ela precisa estar online, para vender online. E o que ela mais vai precisar de marketing digital. Eu acredito que esse é o caminho. Olha que legal. A Vanessa, ela trabalha com marketing digital e ela mandou aqui pra gente uns dados. Eu posso ler, Fernanda? Claro, por favor. Ela colocou assim, tipos de negócios que apresentam quedas mais significativas. Dados do Content Square apontaram essa semana os segmentos produto mais afetados em relação ao número de pedidos em fevereiro. Eletroportáteis, câmera, filmador e drones teve uma queda de 42,3% na venda. Papelaria, queda de 30,5%. Game, gente, olha, games teve uma queda de 30%. Como assim? Ah, meu Deus! Não tem dinheiro para comprar, né? Caro videogame. Mano, é caro, gato, é caro. Eletrônico, queda de 14,4%. Suplementos e vitaminas, para quem malha, está ferrado, ela falou. Queda de 14,7%. Brinquedos, queda de 13%. Moda e acessórios, como assim? Um dos segmentos mais fortes em volume de vendas pela internet, sofreu uma queda de 10,9%. Resumindo, foi a que sofreu menos queda, ela falou. Está mandando um beijão para você, Patrícia. Falou que conhece seu trabalho. Ai, obrigada. A gente não sai de casa sem ter vontade de comprar roupa, né, gente? Pois é, pois é. Eu achei aqui, ó, os segmentos que mais vão crescer pós-crise. Agricultura, saúde e medicina, e-commerce, negócios digitais, educação à distância, bem-estar, qualidade de vida, entretenimento digital, que é isso também, chega uma hora que você vai fazer o quê, né? Precisa desse entretenimento, logística, porque precisa entregar as coisas que se vende pela internet, né? E energia. E os segmentos que vão cair durante pós-crise, né? Coronavírus, turismo e lazer, que a gente já falou, né? Viagens,
automotivo, é isso, não dá nem para comprar carro, né? Nós estamos com a mobilidade reduzida, maior tempo de parada em casa, né, gente? É verdade. Segmento da construção civil, negócios imobiliários, educação e combustíveis. Realmente a gente tem que se reinventar e pensar o que fazer, como fazer para crescer durante e pós essa crise. Sim. Até porque muitas empresas estão fazendo demissão em massa, né? Fizeram, né? E algumas outras que não demitiram, mas, por exemplo, os trabalhadores domésticos têm muitas pessoas que não estão sendo remuneradas durante esse período de crise, né, na saúde. Então, é um problema, assim, a pessoa realmente tem que dar um jeito para ela se manter, né? Então, mas isso é tão triste, né, Fê? Porque, assim, é o mínimo de consciência social, né? Eu tenho a dona Ana, que trabalha aqui comigo há 3 anos. Ela é meu braço direito, ela fica com os meus 4 filhos, vocês sabem, né? Que eu tenho 4 pretinhos pequenininhos. Uau! Tenho 4 filhos, ela fica aqui com eles, eu vou trabalhar, às vezes quando eu chego tarde, ela faz hora extra. E agora que eu estou em casa, eu tenho meu companheiro que está aí ajudando. Essa semana eles estão na casa do pai. Por isso que a gente está conseguindo conversar, viu, Fê? Porque senão, né? Tem que estar trancada no quarto, porque 4 crianças, gente, dá muito trabalho, né? E aí, quando eu falei para ela, não, a senhora fica em casa, vou manter o pagamento do salário. Ela, nossa, você tem certeza? Eu falei, lógico, dona Ana, pelo amor de Deus. A senhora está há anos comigo, me ajudando aqui diariamente, como a minha secretária do lar, trabalhando, cuidando das crianças, fazendo comida, lava, faz, cozinha. Nesse momento está difícil para mim, eu perdi 30% de clientes. Também não está assim, né? Teve empresas que eram clientes da Empregável que falaram, infelizmente não vai dar, não vamos. Editoras, por exemplo, né, que caíram as vendas significativamente e falaram, não vai dar para a gente manter. Então, eu perdi 30% de clientes. Mesmo assim, falei, a gente vai se apertar. Fiz um planejamento financeiro com a pessoa do financeiro que trabalha comigo para manter os salários durante esses 2, 3 meses, né? Depois de maio, não sei o que vai ser, porque é isso também, como microempreendedora, que eu também sou, eu tenho 6 funcionários. E o que entra paga as contas, a reserva que a gente tem vai dar para esses 2 meses. Ninguém previu, né? Momentos de crise como esse. Mas é um pouquinho dessa consciência, dessa responsabilidade social. A gente estava conversando num grupo de mães que a gente tem. Além desses trabalhadores domésticos, tem outros profissionais autônomos, por exemplo, manicure. Como é que a manicure faz nessas horas, sabe? Tem algumas que estão fazendo atendimento domiciliar com todo o parâmetro necessário de higiene. Então, ela, como se fosse enfermeira, né? Chega com avental, com a luva, álcool em gel e vai fazer atendimento individual nas casas. E é uma forma delas sobreviverem. Massoterapeutas, pessoas que atendem em clínica, tem contato físico direto com a pessoa, né? Como é que ela faz para se reinventar? Também está fazendo atendimento individual nas casas, aproveitando que as pessoas estão em casa, com todo o aparato. Salão de beleza, a maioria da galera preta tem salão ou precisa de salão. E agora que o pico, né, da contaminação está diminuindo, depois do dia 20 de abril, alguns salões aqui da região, por exemplo, onde eu moro, eles vão reabrir, depois do pico de contaminação, né, do dia 20 de abril, para um cliente por vez, com todo o aparato de higiene, né, passando álcool 70 em todo o salão, passando álcool em gel e atendendo aquela pessoa que não está no grupo de risco e que não tem sintomas de gripe. Então, a gente precisa se manter atualizado com o que está acontecendo. Aqui em São Paulo, o governador declarou, né, o isolamento até o dia 22, mas a gente acredita que vai até o dia 30 de abril. Ele falou isso para conter a população que já queria sair.
mas a gente está no auge da contaminação, né? Então, essa consciência do que está acontecendo, essa responsabilidade social com quem está do nosso lado, com nossos familiares, com quem precisa, né? Tem um monte de cabeleireiro que só tem isso como renda, mantém a família inteira. Ele vai deixar de trabalhar? Não, ele vai analisar os riscos e verificar o que ele pode fazer para se reinventar, para atender o cliente, porque cabeleireiro, alguns até conseguem ir na sua casa, né? Outros não conseguem. E às vezes pode ser um risco para ele também, ficar se movimentando de uma casa para outra. Mas os profissionais de saúde estão fazendo isso também, enfermeiros, né? Técnicos de enfermagem. Então, essa consciência precisa, Fê. A gente tem que saber analisar, entender a necessidade desses profissionais e tentar ao máximo, com todos os cuidados, se adequar e fazer com que fique bom para todo mundo. Né? É isso aí. Rick, tem mais alguma pergunta? Rick? Cadê o Rick? Bom, mas, Patrícia, a gente lamenta muito que tudo isso esteja acontecendo, né? Lamentamos demais que essa pandemia ela tem se tornado muito presente e tenha tido um grande aumento aqui no nosso país, na nossa cidade especificamente. No entanto, a gente percebe que muitas pessoas ainda não se conscientizaram da real importância do isolamento social, né? Porque se você andar aos finais de semana, ou mesmo durante a semana, você consegue identificar, né, durante esses dias, a gente consegue um grande trânsito de pessoas, né, andando pelas ruas e até congestionamentos, né? Sim. Que é lamentável, né? Porque as pessoas não se atentaram ainda de que realmente o caso é sério e é muito sério, e da importância de estar em casa e ficar em casa nesse momento para que a gente consiga minimizar esses indicadores, né? Ter um achatamento da curva. Ele se faz completamente necessário, né? Eu vi hoje, Fê, uma notícia, agora de manhã, antes da gente começar a conversar, né? Que os Estados Unidos tiveram 2.000 mortes num dia, num recorde muito maior que o da Itália. E eles já chegam a 500.000 casos de contaminação. Gente, você imagina que 2.000 pessoas morrerem num dia só? E se a gente não aprender com esses países, a gente vai também chegar nessa proporção de contaminados e de mortos. E a única solução nesse momento que os cientistas do mundo entendem é o isolamento social. A gente precisa ficar em casa. É difícil. Gente, eu nunca na minha vida fiz 40 anos esse ano, Fê. Eu nunca tinha ficado tanto tempo dentro de casa. A gente está em home office, em Pregue Afro, parou de trabalhar dia 17 de março. O Rick tem mais uma pergunta aí agora. Vamos lá, Rick. Vamos lá. Desculpa, gente, eu fui atender lá, por isso vocês ficaram chamando e eu não estava aqui na sala. O Tato Oliveira, São Paulo, Campo Limpo. Boa tarde, pessoal. Parabenizando as meninas pelas informações sobre o conteúdo abordado. Ainda mais nesse momento de quarentena, se preparar para o mercado de trabalho é super importante para a busca de emprego dos sonhos. Aliás, vocês acreditam que existe emprego dos sonhos? Um grande abraço para o meu parceiro Rick Bastos. Ô, Tato, brigadão aí, abraço, valeu pela mensagem. Ai, Ótima gente, pergunta. que legal, né? Eu amo esse carinho das pessoas, Fê. O que Esse me retorno é gostoso, né? Nossa, é maravilhoso. O que me retroalimenta é esse carinho, essas mensagens, as pessoas na rua, no shopping. Ai, te vi lá no programa. Ai, eu sigo em Pregue Afro. Ai, como você é maravilhosa. O último final de semana que eu saí com as crianças antes do isolamento, veio uma senhora com uma trança loira no meio do shopping me abraçar. Gente, eu chorei tanto. Eu tô falando com vocês aqui, ó, toda arrepiada. Ela, parabéns pelo seu trabalho. O meu segundo ficou assim,
mãe, quem é? Eu falei, filho, eu não sei. Ela nem deixou eu perguntar o nome dela. Ela falou, olha, você nem precisa saber nada de mim. Você só precisa saber que o seu trabalho é maravilhoso. Eu, ai, obrigada. E é muito lindo isso, né? Eu adoro esse carinho, assim. Eu tenho uma amiga que mandou uma mensagem para você aqui. Já vou responder essa pergunta, tá? A Nani Moreira, ela falou que trabalhou com você, Fê, na Canesp, que vocês tinham feito entrevista no mesmo dia, que faz muitos anos que ela não te vê e está feliz de ter te reencontrado nas redes sociais agora através da divulgação que a gente Ai, fez que no delícia! programa. Beijo, Nani! Olha que legal, gente. Muito legal isso, né? Enfim, eu não acredito que existe o emprego dos sonhos, a empresa dos sonhos, mas eu acredito que é possível trabalhar com propósito, engajado numa causa, fazer o que você verdadeiramente gosta, estar apaixonado pelo seu trabalho, sabe? Acredito que não é o retorno financeiro que faz com que você seja feliz, porque tem gente que ganha muito e é infeliz, odeia o que faz e isso mata as pessoas aos poucos. Pois é. Eu percebo isso nas entrevistas de emprego. Na hora que a gente está conversando com as pessoas, Rick, dá para ver nos olhos dela, assim, sabe? Sim. Que ela odeia o que faz. Nossa. E isso é uma forma de ir matando aos poucos quem somos, sabe? Então, talvez a gente possa ressignificar o conceito de emprego dos sonhos e dizer que existe, sim, um emprego, um trabalho que te deixe feliz e satisfeito, desde que você tenha paixão por isso que você está fazendo. Sabe, tesão mesmo? Mesmo que ganhe vontade. pouco, né? Mesmo que ganhe pouco. Não sei. O que é pouco, né, Rick? Tem isso também. O que é pouco para você? O que é pouco para mim, né? É verdade. Tem gente que, sei lá, ganha R$1.500, fala que tá ganhando muito pouco, sendo que metade da população não tem uma renda de um salário, né? Metade da população pobre vive com R$200, R$300 por mês. Nossa. Né? Então, é relativo isso. Eu acho que a gente tem que sonhar. Como negros, foi tolhido da gente ao longo dos anos sonhar, assim. Eu lembro que quando eu conversava com a minha avó, falava, ai, vó, eu queria fazer faculdade de medicina. Ai, minha filha, isso daí não é pra gente, não. Preto não é médico. Vai estudar outra coisa. Aí eu acabei desistindo da medicina. Meu pai também falava isso, né? Ai, ai. Por não gostar do curso. Então, a gente não sonha em estar nas grandes empresas, não sonha em ser executivo, não sonha em ser apresentador de televisão, porque não tem negros nisso aí mesmo, então nem vou. A última palestra que eu fiz na Coab de Itaquera, pedi para levantar a mão quem ia fazer faculdade, jovens do ensino médio, né? Uhum. Ninguém queria fazer faculdade, Fê. E aí tinha um jovem bem pretinho na minha frente, ele falou assim, fazer faculdade para quê? Para ser discriminado? Para não conseguir oportunidades? Eu não quero fazer faculdade. E eu, meu filho, pelo amor de Deus, se você não fizer, aí é que vai ser mais difícil ainda, entendeu? Então, a gente é podado de sonhar, né? Pela falta de representatividade, pelo racismo que a gente passa todos os dias, pelo racismo que a gente passa estar em alguns lugares, quiçá sonhar em conquistar outros. Às vezes a gente se acomoda, né, em algumas situações que vivemos. Então vai ser isso mesmo, a minha vida vai ser atendente no McDonald's, vou ficar aqui mesmo. Pois é. E então a gente tem que sonhar, mas tem que entender que o que compõe esse sonho é a paixão pelo que faz, é o desejo de ter uma remuneração melhor, de ganhar muito dinheiro. E tá tudo bem, viu, gente, querer ganhar muito dinheiro, porque eu cresci em casa ouvindo que isso é coisa, gente que tem dinheiro, é gente ruim, é gente que não gosta dos outros, e isso também pode, às vezes, a gente de querer estar em alguns lugares, achar que dinheiro não é ruim. Ruim é a forma como as pessoas usam dinheiro e querem coagir as outras por causa do dinheiro, né? Você ia perguntar, Rick? Na verdade, eu ia avisar vocês que estourou o tempo. Não acredito. Já são 12h28, daqui a pouco tem o programa Fala Paixão.
Ah, que pena, gente. Infelizmente, É tava uma tão pena, bom. viu? Mas que Porque conversa boa, hein, Fê? bate-papo maravilhoso. Com Que certeza. delícia ter você aqui conosco, Patrícia. Eu gostaria que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos juntas em outros momentos, porque é sempre Presencial, né? Pra gente se abraçar, trocar fé. que esse momento acabe logo para a gente se encontrar, não é? Sim. Mas eu quero agradecer demais, demais, demais a sua disponibilidade de fazer parte desse momento aqui conosco, de estar conosco aqui no Conversas e Estilos. O Rick, nosso produtor, é um querido e o nosso programa Tamo está junto. de portas e coração aberto Valeu. para você voltar quando você quiser. Ai, com certeza, Com certeza. gente. Obrigada. Obrigada por esse carinho, galera que ouviu a gente. Segue a Empregue Afro nas redes sociais, compartilha nossas vagas para a gente conseguir colocar mais pretinhas em mais empresas. É isso aí. A você, Obrigada. meu amigo, minha amiga, que está acompanhando, que nos ouve, que nos assiste, muito obrigada pela audiência. Agradeço demais, mais uma vez, a você, Patrícia. Obrigada, Rick. Eu que agradeço. E acompanhem a nossa rádio na rede social, siga o nosso link. E é isso. Muito obrigada. Até sábado. Sábado tem mais. Obrigada, gente. Tchau. Beijo, obrigada. É isso Beijo. aí, pessoal. E daqui a pouco tem o programa Fala Paixão para vocês aqui ao vivo no nosso site Rádio Boa Música FM. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, @Rádio Boa Música FM. E antes, vamos de dicas de economia. Bora lá. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Ficar com o nome sujo não é nada bom, mas resolver esse problema não é algo impossível e você poderá resolvê-lo com um empréstimo com juros baixos. A melhor opção para negativados costuma ser o empréstimo consignado, um tipo de empréstimo que tem juros baixos, já que as parcelas são descontadas diretamente do salário ou aposentadoria da pessoa, mas nem sempre esta linha fica disponível. Afinal, você pode estar desempregado, né? Você tem um bem como um carro ou imóvel? Uma segunda possibilidade é pagar o empréstimo com garantia. Dicas de economia. Notícias do Brasil e do mundo. O Brasil registrou 359 mortes pelo novo coronavírus e 9.056 infectados até esta sexta-feira, informou o Ministério da Saúde. O índice de letalidade é de 4%, sendo que o Sudeste concentra 62% dos casos de Covid-19. Também nesta sexta, pesquisa Datafolha apontou que disparou a aprovação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pela condução da crise nas últimas 2 semanas. Segundo o levantamento, a avaliação positiva à pasta dirigida pelo ministro saltou de 55% em 20 de março para 76% neste início de abril. Já do presidente Jair Bolsonaro, ficou estável na margem de erro, passou de 35% para 33%, mas sua reprovação subiu e alcançou 39%. Pela manhã, o presidente voltou a criticar as medidas de distanciamento defendidas pelo Ministério da Saúde. A nação só vai ficar livre dessa pandemia quando 70% for infectado e criar anticorpos, afirmou, contrariando o consenso da comunidade científica. Uma brasileira que mora na Itália relatou o drama após milhares de mortes por coronavírus, sem data para normalizar. Quando saiu do Brasil para morar na Itália e realizar um sonho, a publicitária Carla Grama não imaginou que 3 anos depois estaria vivendo uma das maiores tragédias humanas do país, a pandemia do coronavírus. Nas últimas semanas, a Itália vinha registrando, dia após dia, um recorde nada animador, o de mortes pela doença. O governo decidiu, então, estender as medidas de contenção do novo coronavírus pelo menos até a Páscoa, e autoridades já falam em estender até maio. O número de mortes passava de 13 mil e o de casos confirmados, 115 mil, até amanhã desta sexta-feira, dia 3. Notícias do Brasil e do mundo.
É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos que assistiram o programa Conversas e Estilos com Fernanda de Paula, nossa locutora. Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, @Rádio Boa Música FM. Curtir a nossa página também no Facebook, @Rádio Boa Música FM. Pessoal, no nosso site, www.radioboamusicafm, no qual você está aqui acompanhando, ou se você estiver no Facebook, eu vou colocar na tela o nosso site. No topo do nosso site tem lá um botãozinho do Instagram para você passar a nos seguir. Segue lá, pessoal, no Instagram. Dá um apoio também para a Rádio Boa Música FM, porque a gente leva muita informação, muita notícia para vocês e trazemos bastante novidades. Também não esqueçam de clicar no nosso botão verde no nosso site. Também aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, clique e siga a nossa rádio, acompanhe nossa programação e você também recebe notificações de sorteios. Só clicar aqui e pronto. Aí você vai direto para o Instagram, para o WhatsApp da nossa rádio, e aí você acompanha por lá, ok? É isso aí, pessoal. Quero agradecer mais uma vez aí a todos, muito obrigado. E fiquem agora com a nossa programação musical. E daqui a pouco tem o programa Fala Paixão para vocês, aqui na Rádio Boa Música FM. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it. If you bout it, yeah. My head has been spinning, I might need a minute. I've been dying to kick it, so just come with if you with it. And this game that we're playing, you want me but won't say it. If I told you I'm leaving, you would be so devastated. Oh, and I don't want no bullshit excuse, like you ain't got no time for me, as if that shit was true. Just tell me how it is, how you want it. If you're down, want a summit, I got plans and you're one of them. Not trying to pretend. See, I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it. If you bout it, yeah. Hold up, did you really think I'm bout it? Say she wanna leave, but it's way too crowded. But I'll vibe with you, I'm playing games, I ain't trying to lose. And if I take you back, I'ma kiss your neck. I could be your now, I could be your next. I could be the one to relieve your stress. When we talk about sex, she unzip that dress. Bless, maybe one day I could take it. Give it to me, cause I'm tired of waiting. I'm like the latest, #1 play on your playlist. Don't trip if these other girls play it. And I don't like to fight, you're the type that I'd like to wife. Guy feeling like life is nice, at the movies eating Mike and Ike's. And if the price is right, then I guess I'm bout it. See, yeah. I don't know you at all, but I'm bout it. If you bout it, don't give a fuck if you're involved, cause I'm bout it. If you bout it, yeah. Don't act like you are doing a favor, but honestly I swear you're my savior, girl. And I don't know if I'll see you later, so I'm bout it. If you bout it, yeah. Champagne for breakfast, first things first, never put you second. Girl, don't be stressing, I forgot to mention I'm bad about it, don't be offended. I fucks with you cause you're down to earth. Got an ounce of perp if you're down to burn. You got a plan and you're still in school. Rádio Boa Música FM 24 horas sem parar. Quero mandar um abração pro Júlio Hiroshi Shinto. Abração pra você, Júlio. Quero também mandar um abraço pro Bruno Rodrigues, hermano. Abração pra você, Bruno Rodrigues. Pra toda a galera aí que está acompanhando as nossas lives, nossos programas ao vivo, tanto pelo nosso site www.radioboamusicafm, como também pela nossa página no Facebook ou no meu perfil pessoal também, Henrique Bastos, que hoje eu estou fazendo uma divulgação no meu perfil. E estamos aí. Queria agradecer a todos que mandaram mensagem no programa Conversa e Estilos através do nosso chat.
aqui. E não esqueçam de seguir no Instagram, hein, pessoal? Não esqueçam. Abração para todo mundo aí de São Paulo, Zona Leste e outros lugares também. Quero mandar um beijão para Fernanda Martins. Capão Redondo falou que está acompanhando e quer vir conhecer a rádio. É isso aí. E bora de notícia agora, coronavírus. E daqui a pouco, não esqueçam, tem o programa Fala Paixão, com Caco Paixão e Drica Show. Notícias do Brasil e do mundo. O Brasil registrou 359 mortes pelo novo coronavírus e 9.056 infectados até esta sexta-feira, informou o Ministério da Saúde. O índice de letalidade é de 4%, sendo que o Sudeste concentra 62% dos casos de Covid-19. Também nesta sexta, pesquisa Datafolha apontou que disparou a aprovação do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pela condução da crise nas últimas 2 semanas. Segundo o levantamento, a avaliação positiva à pasta dirigida pelo ministro saltou de 55% em 20 de março para 76% neste início de abril. Já do presidente Jair Bolsonaro, ficou estável na margem de erro, passou de 35% para 33%, mas sua reprovação subiu e alcançou 39%. Pela manhã, o presidente voltou a criticar as medidas de distanciamento defendidas pelo Ministério da Saúde. A nação só vai ficar livre dessa pandemia quando 70% for infectado e criar anticorpos, afirmou, contrariando o consenso da comunidade científica. Uma brasileira que mora na Itália relatou o drama após milhares de mortes por coronavírus, sem data para normalizar. Quando saiu do Brasil para morar na Itália e realizar um sonho, a publicitária Carla Grama não imaginou que 3 anos depois estaria vivendo uma das maiores tragédias humanas do país, a pandemia do coronavírus. Nas últimas semanas, a Itália vinha registrando, dia após dia, um recorde nada animador, o de mortes pela doença. O governo decidiu, então, estender as medidas de contenção do novo coronavírus pelo menos até a Páscoa, e autoridades já falam em estender até maio. O número de mortes passava de 13 mil, e o de casos confirmados, 115 mil, até amanhã desta sexta-feira, dia 3. Notícias do Brasil e do mundo.